Olá, pessoal! Hoje eu trouxe mais uma questão de Enem, a questão 122 do ano de 2018, do caderno amarelo. É um exercício que envolve ligações químicas, por isso que eu trouxe. Foi sugerido por um seguidor. Meu nome é Kelly Lopes, eu sou professora de Química e hoje eu trouxe uma questão de Física, mas que trabalha bem na fronteira com a Química. E essa questão ela é muito interessante, ela é muito bonitinha e eu vou deixá-la aqui em cima. Pausem o vídeo, leiam o enunciado, resolvam a questão e deixem nos comentários se a questão é difícil, fácil, se você gostou. E depois volte aqui para escutar as explicações. Bom, vou ler o enunciado. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica entre os átomos em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos, R0, corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais identificadas com o valor da temperatura, de T1 a T4, temperaturas crescentes. Bom, difícil, né? Não. Mas assim, na hora que tem gráfico, lá vai. Vou colocar aqui então só o gráfico da energia potencial em função da distância interatômica. Vamos pensar então, pessoal, no sólido, né? Eu vou fazer um desenhozinho aqui de um sólido cristalino, que é um sólido organizado, ordenado. Vou fazer um cubozinho, tá? Para representar isso, essa organização. E vamos imaginar, por exemplo, carbono grafite, ou carbono diamante, que só tem átomos de carbono. Vou representar os átomos aqui, então, nos vértices. Bom, cada sólido tem um retículo, tá? Isso aqui é só de forma geral para você entender essa distância interatômica. Esses pontinhos que eu desenhei é como se fossem os núcleos dos átomos. Na verdade, o átomo tá assim, ó. Eles estão se tocando, né? Existe uma distância média de equilíbrio onde a energia é a menor possível, certo? Então, imagine o empacotamento desses átomos no estado sólido. Se a temperatura estiver no 0 Kelvin, que é o zero absoluto, esse sólido, ele não tem energia, né? Então, ele não tem energia cinética. E esses átomos é como se eles estivessem parados, certo? À medida que você aumenta a temperatura, então, esses átomos começam a vibrar, oscilar no sólido. Tudo bem? Por causa da energia cinética. Bom, enfim, vamos lá então ao gráfico. A distância interatômica é a distância entre os núcleos aqui, ó. Entre esse núcleo e esse núcleo. Então, vamos imaginar aqui dois átomos aqui ligados, são vários, né? Certo? Faz de conta tá do mesmo tamanho, tá? Distância interatômica é isso aqui, ó. Vai ser a distância internuclear aqui entre esses dois átomos, certo? Então, esse gráfico, agora eu vou falar um pouquinho do gráfico para você tentar entender. Eu não trabalho com esse tipo de gráfico no ensino médio, só na graduação. Mas aí eu resolvi trazer porque eu achei muito interessante. Então, ele é um gráfico que no meu eixo Y me dá energia potencial. O que é energia potencial? É uma energia de posição. Então, os átomos, eles têm energia potencial e energia cinética que dá a energia total do sistema, certo? Energia potencial, por exemplo, os compostos químicos, eles têm energia química armazenada, tudo bem? Por exemplo, quando você come um carboidrato, esse carboidrato
No organismo, ele sofre reações, né, de combustão. Essa reação libera energia. Então, a energia que estava armazenada nos compostos químicos, que a gente chama de energia química, ela é transformada em outras formas de energia e o organismo absorve essa energia da combustão para executar as atividades fisiológicas. Vamos dizer assim, de forma simplista. Então, essa energia potencial dos compostos, ela tem que ser a menor possível para o sistema ser estável. Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, sempre que a energia diminuir num sistema, isso dá uma estabilidade para o sistema, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu aqueci essa água aqui a 90 graus Celsius. Vou deixar em repouso. O que vai acontecer? Ela vai ficar a 90 graus Celsius? A energia é altíssima. Ela vai perder energia até ficar na temperatura ambiente 25 graus Celsius, porque a energia do sistema é menor. Então, o que é estável? É diminuir sempre a energia do sistema, principalmente em reações espontâneas, certo? Então, essa água 25 graus Celsius tem uma certa energia. Espontaneamente, ela vai começar a absorver a energia do sistema, aqui das vizinhanças, até atingir a temperatura de 90 graus Celsius? Não vai acontecer, porque um sistema não é estável aumentando a energia, e sim diminuindo. Então, os átomos, eles vão ficar próximos, certo? Mantendo uma estrutura em equilíbrio, desde que a energia potencial seja menor, seja baixa, senão não é estável. Então, por exemplo, não é estável um átomo estar muito próximo do outro, fundir, porque aí isso gera uma repulsão altíssima, núcleo, elétron, e essa energia altíssima é uma energia alta para o sistema, isso não é estável. Então tem uma distância interatômica que o sistema fica mais estável, e o gráfico te mostra isso. Então, meu gráfico é de energia potencial no eixo Y, e no eixo X, essa distância interatômica entre os átomos, certo? E aí, vamos colocar meu zero aqui, ó. Vamos colocar o zero aqui, tá? Aqui é o zero, igual tá aqui no meu gráfico. O que acontece? A energia, no iniciozinho, quando os átomos estão muito próximos, fundidos assim, ó, os núcleos muito próximos, isso deixa o sistema com alta energia potencial, por isso que ela começa alta aqui, ó. É alto, isso é grande, tá? Porque a distância interatômica é muito pequena. À medida que vai afastando e a distância interatômica aumenta, ó, aumentou aqui a distância interatômica, certo? A energia diminui, ou seja, começa a ficar mais estável, certo? Então, olha só. Então, o meu gráfico de energia potencial me dá uma curva assim, ó, que a gente chama de curva de energia potencial. Então, vamos analisar aqui agora o gráfico. O que acontece aqui no meu gráfico? Olha. Então, no iniciozinho, os átomos estão muito próximos uns dos outros. Isso não é estável, por isso que a energia é alta. À medida que os átomos vão se afastando, a minha energia potencial vai diminuindo. Olha como vai estabilizando o sistema. E aqui, a menor energia potencial que a curva me dá, ó, é a menor. Aqui é no 0 Kelvin, certo? Então, os átomos estão sem energia cinética. E aí existe uma distância de equilíbrio entre esses átomos que ele dá por R0. Tudo bem? Que é essa distância aqui, ó, entre dois átomos lá na rede. Se eu aumento a temperatura para a temperatura T1, agora eu vou gravar a parte 2. Não percam.